Boa noite. Quem fala é Marcos Baruzelli, sou zootecnista, gerente da categoria Confinamento da Tortuga, uma marca DSM. Muito bem-vindos, todos vocês conectados, para mais uma etapa do Tour DSM de confinamento. Estamos aqui oficialmente abrindo mais uma etapa do Tour DSM de confinamento, com muita satisfação, muita honra para mim poder abrir mais este evento, que contará com palestras do nosso parceiro CPEA, na pessoa do Thiago Carvalho, contará também com um institucional da empresa DSM, que será feito pelo Fred, que é o gerente distrital do estado de São Paulo, da DSM, e contará também com a presença de técnicos como Marcelo Brando, entre outros convidados, todos aqui para discutir o assunto confinamento. Então, nós vamos tratar de resultados zootécnicos, vamos tratar de resultados financeiros, de bovinos de corte confinados, tratados com os núcleos da linha tecnológica da Tortuga, uma marca DSM, Crina Homestar e Raidi. Então, teremos um tour para tratar desses assuntos. Nós, desde 2015, que nós realizamos o Tour DSM de confinamento, esse ano nós vamos completar 50 etapas, mais de 150 mil animais avaliados e mais de 10 estados percorridos pelo Brasil ao longo desses 5 anos. Em 2020 serão ao todo 11 etapas, mais abertura e fechamento do Tour, para apresentar os resultados médios finais. Mas essa etapa, então, já passando a palavra para o Fred, que vai fazer uma breve apresentação institucional da empresa. Essa etapa, então, no estado de São Paulo, irá mostrar aos senhores e senhoras resultados zootécnicos e financeiros de confinamento. Então, eu desejo a todos um excelente evento e passo a palavra, então, ao Fred, gerente distrital da Tortuga, uma marca DSM, para fazer as considerações. Fred, muito boa noite para você, com você a palavra. Obrigado, Marcos, boa noite a todos. Obrigado por esse breve resumo do que é o Tour DSM de confinamento. Eu tenho alguns breves slides para que todos os nossos convidados nessa noite conheçam um pouco mais da empresa e, na sequência, o Thiago Carvalho, do CPEA, vai falar de temas que eu tenho certeza que essa audiência deve estar curiosa para escutar um pouco, com tantas mudanças que estão acontecendo ao redor do mundo, seja por conta da Covid, seja por conta do dólar, da China, da eleição americana, enfim. E o Thiago, na sequência, falará um pouco para vocês desses temas, da arroba, enfim, né? E, na sequência, como você mencionou, o nosso time complementa com as tecnologias da DSM nesse confinamento, falando um pouco mais desses resultados, tá? Eu gostaria de apresentar a empresa para todos. A DSM, como vocês sabem, é uma empresa holandesa, né? Onde as letras significam Empresa de Minério Estatal Holandesa, né? Dutch State Mines. E você fala, poxa, mas o que tem a ver uma empresa de mineral, né? Mineral no sentido extração de mineral, né? Na Holanda, ela começou há mais de 100 anos atrás e ela foi se reinventando ao longo do tempo e hoje a empresa investe muito em sustentabilidade, né? Então, todo o grupo de produtos que ela vende ao redor do mundo estão ligados hoje à sustentabilidade, não mais à extração de minérios, né? Só o que permanece é o nome DSM e hoje os negócios todos da companhia ao redor do mundo, eles somam mais de 10 bilhões de euros, né? Contando com 25 mil funcionários ao redor do mundo. Aqui para mencionar para vocês a relação que existe da DSM com o Brasil, né? Aqui vocês podem ver ligados a
produção e distribuição dos produtos. Nós temos duas grandes fábricas, uma em Mairink, né, ali perto de São Roque, outra no Jaguaré, dentro da cidade de São Paulo praticamente, e uma outra no Ceará, em Pecém, mais 9 centros de distribuição ao redor do Brasil, certo? Como eu estava mencionando, a empresa vem se reinventando nos últimos anos, e grande parte dos negócios hoje estão ligados ao que nós chamamos de ciências da vida, né? Uma parte menor dos negócios ligados à parte de materiais, né? Plásticos de alto desempenho, materiais para engenharia, automotivo, fibras especiais, mas o grande negócio da empresa são o que nós chamamos de ciências da vida, onde nós nos orgulhamos de ser uma empresa que se preocupa muito em desenvolver produtos para aumentar a qualidade de vida das pessoas, né, e aumentar a performance dos animais, né? Em 2013, a DSM adquiriu a marca Tortuga, todos os negócios, as fábricas da marca Tortuga, que é uma marca que tem mais de 65 anos de presença no mercado, né? Praticamente a empresa que, vamos dizer, descobriu e inventou a suplementação mineral no formato que a gente conhece hoje no Brasil, né? E desde então a gente vem desenvolvendo novas tecnologias para ficar cada dia mais próximo das necessidades do produtor rural brasileiro, né? Hoje a empresa conta com diversas divisões, digamos assim, em gerências, como vocês estão vendo nesse mapa, e essas gerências são novamente divididas em supervisões, e essas supervisões nos representantes que atendem todos os produtores, aí mais de 22 mil produtores Brasil afora, né, produtores de gado de corte, gado de leite, equinos, ovinos e caprinos. E esse grande grupo, essa é uma foto emblemática, né, para vocês verem o tamanho dessa equipe muito comprometida com o sucesso do produtor rural brasileiro, né, mais de 800 colaboradores ao redor do Brasil. E rapidamente, esse é praticamente o meu último slide para mostrar um pouco para vocês aonde a DSM, na marca Tortuga, ela foca os seus esforços, né, em desenvolver premixes, desenvolver e comercializar novas enzimas, né, que é uma nova fronteira que nós vamos cada dia mais escutar falar de enzimas que melhoram o desempenho dos animais, ferramentas de serviços, como um exemplo que eu vou citar para vocês, o programa de gestão da SM, entre outros, né? Minerais, né, que esses minerais hoje nós fabricamos esses minerais quelatados 100% aqui no Brasil, tá? Eubióticos, substituindo os antibióticos, vitaminas e carotenoides. Então, a empresa hoje está desenvolvendo, buscando combinar esses ingredientes todos que vocês veem aí em novas soluções que aumentem a lucratividade e a sustentabilidade do produtor rural brasileiro, tá? Eu gostaria de encerrar minha fala pedindo para que vocês acessem as redes sociais da companhia, né? No Instagram, quem gosta do Instagram, tortuga.dsm, quem aí tem o Facebook, tortuga.dsm no Facebook, e não deixem de nos seguir, né, no YouTube, né? Hoje, com a mudança aí da tecnologia, temos um noticiário Tortuga totalmente online com vídeos, informações toda semana. Então, nos sigam nas redes sociais e vocês vão ter muita informação de qualidade toda semana nessas plataformas. Para que eu não atrase o meu tempo, eu gostaria já de chamar o Tiago Carvalho do CPEA. Boa noite, Tiago. Boa noite, Fred, tudo bem? Tudo ótimo, uma grata satisfação de ter você novamente conosco, né? Você é praticamente prata da casa, né? Sempre conosco nos eventos, ajudando a gente a desenvolver tecnologias e entender melhor o que está acontecendo no mercado. Tenho certeza que a sua fala agora vai ter muita novidade aí
os nossos convidados hoje e queria te desejar uma excelente apresentação. Obrigado, agradeço de coração as palavras. Realmente a gente tem uma proximidade muito grande, né, em relação ao grupo DSM, Grupo Tortuga, alguns, né, colaboradores ou vários colaboradores e seus clientes. Então, realmente se torna desafiador no sentido que a gente tem que buscar dar diretrizes e informações para melhor tomar a decisão. Mas também é um privilégio. Privilégio, como o Baruzelli falou, a gente está completando aí, ou vai completar 50 etapas. Me recordo em 2015, quando a gente começou a rodar o país para levar informação, para fazer um pouquinho o que a universidade muitas vezes peca, que é a extensão. Então, parabéns por empresas como a DSM que olham para o produtor para levar tecnologia, levar informação. Eu acho que esse é o caminho, esse é o futuro. Sempre me perguntam qual que é o futuro da agropecuária, qual que é o futuro da pecuária brasileira. É muita informação, é muita tecnologia alinhados. Eu acho que agregar valor humano com uma boa tecnologia, mas principalmente uma informação de qualidade para tomar a decisão é fundamental. E é o que a gente quer passar aqui hoje para vocês. É um cenário que podemos dizer, né? Tem muitas pessoas falando, vamos esquecer 2020, outras talvez no setor de pecuária, né? Com uma arroba já margeando os R$300. Não, é um ano interessantíssimo, apesar dos custos em alta. Então, podemos dizer, é um ano maluco, né? Ou foi o ano, está sendo um ano diferente, com muitas condições que talvez no começo do ano a gente não imaginaria, mas que a gente está passando por isso. Então, a minha fala aqui hoje é passar um pouquinho, rapidamente, olhar um pouquinho o passado, mas também para projetar o futuro. A gente está falando 2020 e 2021. E eu começo a minha apresentação, um breve quadro, né? Já mudou bastante, né? Para quem está olhando o preço da arroba, Thiago, o preço da arroba já fechou 290 hoje, né? O indicador CPEA B3. Mas que seja. Eu peguei a média do mês de outubro de 2020 e comparei com 2015 também. Deflacionei os preços de 2015 para hoje, né? Para preços de hoje. E a gente tem um retrato do que foi 2015 e o que está sendo hoje. Por que 2015, Thiago? Vocês vão lembrar, né? 2013, mas principalmente 2014, aquela seca, abate de fêmea, faltou animal para engordar, né? Para engorda, parte, preços altíssimos do bezerro, aí preço alto do boi magro, preço alto do boi gordo. A arroba do boi gordo 2015 margeando 150. Vai chegar a 200, vai chegar a 200? Essa era a grande pergunta. Não chegou a 200 naquele ano, algo em torno de 158, 160. Aqui vocês estão vendo, chegou a 218 a preços deflacionados, a preços de hoje. Mas que seja, se a gente olhar a variação, né, o que me chama a atenção aí? Realmente, o milho subiu de preço, passou já os R$80, 160 a saca de soja. A gente conversava, né, semana passada, né, com o Bossi, com a turma lá do Mato Grosso. Quem diria, né, a soja já a preço do boi gordo, né, o milho a preço de soja, né, e o boi gordo magiando os R$300. Nunca se imaginaria isso. Então os custos sobem, mas também a reposição bezerro, boi magro, o boi gordo vem subindo firme. E o bezerro não para de subir, né? A gente já vai falar sobre bezerro, reposição olhando para frente. E o boi gordo? A margem, talvez agora com os 290, a condição ficou um pouquinho mais confortável para o boi gordo, mas a margem reduziu. Mas o que me chama a atenção também nesse quadro é a arroba em dólar. Olha que interessante a arroba em dólar, né? $56 a arroba no ano de 2015, enquanto hoje é 47. 47, uma arroba de 264. Se eu pegar a arroba de hoje, 290 por 5,43 que fechou o câmbio, eu estou falando já de $53 por arroba. A grande questão é o seguinte, em 2015 a gente não tinha China. Esse ano nós temos China. E é uma das perguntas que fica no ar, né? O Fred mencionou bem, várias informações no ambiente externo, as eleições americanas, Covid. Até onde chega esse apetite da China? Thiago, a China não tem, está com peste suína africana, está comprando muita carne suína, está comprando muita carne bovina,
está brigado com os Estados Unidos, barrou alguns frigoríficos australianos. Concordo com todo esse cenário, mas até onde que vai esse apetite? A carne fica cara aqui, a carne também fica cara nos Estados Unidos, na China. E uma arroba de 300? E uma arroba de 310? Quanto se transforma isso em dólares por arroba? E idem para o mercado doméstico. Muitas vezes a gente tem que sempre pensar pelo lado, seja do comprador, eu estou pensando lá no comprador consumidor. Ô, Thiago, assim como o frigorífico tem que pensar no nosso lado também, óbvio que tem isso, mas imagine o consumidor, ele chega no começo do ano, ele olha uma pita 14, 15 reais, hoje já está 28, uma picanha nem preciso falar o valor, um contrafilé sai de 24, mas eu tenho que valorar o meu produto, o custo subiu. Tá tudo. Não é esse ponto. A gente está tentando analisar oferta e demanda. Tá? São coisas para a gente realmente analisar até onde vai. Esperava-se uma arroba de 250. Se vocês do ano, perdão, a arroba sinalizava 227, 230 para novembro. Dezembro desse ano. Então, lá no que é possível, muito possível. E a China veio comprando muito. Ao longo da pandemia, 250 é possível. Eu não acreditasse muito em 250. Essa é a minha fala, porque o mercado que não estão expondo margem já está negativa. E está com dificuldade de passar no mercado doméstico. Porque daí o que acontece? A gente analisa os outros setores. Eu tenho em amarelo o preço da carne suína, em vermelho o preço da carne de frango e o preço da carne bovina em azul. O preço da carne bovina chegando lá, carcaça casada, dos R$19. Carcaça suína ultrapassando aí os 13, 14 reais. E o frango não passando de 7. Agora, a gente não viu ainda o que está por vir. A gente vai falar um pouquinho de desemprego. E a minha fala, longe de ser pessimista, não é isso. É tentando exatamente uma arroba no ano que vem de R$270 para outubro, com milha 69, paga a conta de um confinamento, de uma tecnologia que vocês estão usando aqui. Boi magro de R$3.900, R$4.000 a cabeça, a margem apertada, mas paga a conta. Então a gente precisa começar a fazer conta, porque tudo aumenta de preço, chega uma hora que o consumidor fala, opa, não compro mais, eu vou para o ovo, eu vou para o frango. E o consumidor externo, de novo, vai continuar tendo esse mesmo apetite? Essa é uma boa questão. O mercado, como a gente sempre discute, é formado por demanda e oferta. E o que começa esse ano? Esse ano já era esperado uma oferta retraída. Por quê? Eu me lembro no tour em Naviraí, no MS, ano passado, em setembro, comecinho de setembro do ano passado, a turma reclamando, Thiago, não estou conseguindo encontrar boi magro. Thiago, bezerro já está ficando caro. Já era expectativa. E qual que era outra expectativa? Para a gente falar no final, né, que a gente vai falar de insumo. Vai vir uma safrinha boa por aí. O dólar é bom para exportação, a China veio comprar também, então o dólar é bom exportação de soja, de farelo de soja, exportação de milho, então vai tudo. O custo sobe também. Então essa é a realidade. O mercado, o equilíbrio, sempre vai ocorrer entre demanda e oferta. A demanda do brasileiro ficou interessante porque, ele trocou viagens, turismo, compra de roupa, calçado, porque não usava, não saía de casa, até mesmo combustível, para comer melhor dentro de casa. Muitos que perderam emprego tiveram auxílio emergencial de R$600, R$300. Isso ajudou, sim, a manter o nível de consumo, tanto que o preço da carne não cai. Por mais que a China venha comprando, a gente tem 70% do mercado é brasileiro. Por isso que daí a gente olha para a oferta. A oferta veio restrita, já desde o ano passado, final do ano passado, principalmente esse ano, com medo
do confinamento do segundo semestre, ao medo do Covid, os preços do milho, muita gente deixou de confinar, principalmente o primeiro giro, para fazer o famoso girão, né, que ficou conhecido esse jargão ao longo de 2020. Então, a pecuária brasileira passou por uma restrição de oferta muito forte no campo, os menores níveis de abate desde 2011, também por uma demanda externa muito forte por causa do câmbio, uma demanda interna sendo sustentável por toda essa ação que o governo veio desenvolvendo ao longo do Covid. Agora, como que é formado o preço, gente? Vocês sabem disso. O produtor quer o preço que suba e o frigorífico vai querer que o preço caia. Ao mesmo tempo que o frigorífico e o produtor, vamos segurar gado para tentar um preço maior, que é natural, é do jogo, é comercialização, eu tenho ferramentas para isso, perfeito. O frigorífico também. Muitos frigoríficos fizeram altas compras a 278, a 280 reais, sabendo que o mercado ia subir. E daí, em determinados momentos, saem da compra. Acaba sendo natural, por mais que a escala seja restrita. Então, é um jogo de xadrez. Tem que ver realmente quem tem cancha, né, e culhão, podemos dizer assim, para ficar especulando o mercado. O mercado vale 300 reais? Com certeza o mercado valeria, e tem animais que valem 300 reais. A questão é quem vai pagar esse preço. Alguns frigoríficos eles vão pagar, outros nem tanto vão pagar, assim como o consumidor. E o consumidor brasileiro e o estrangeiro não paguem. Uma alcatra de 300 reais vale quanto? Uma alcatra de 300 reais arroba, tem que fazer a conta. Ele pode até repassar, mas não vai conseguir repassar. Nem o frigorífico e nem o varejo vai repassar ao consumidor. O consumidor sai da alcatra. Então, a gente precisa entender bem esse equilíbrio, porque na frente tem o consumidor, que está com o dinheiro que vai pagar. Esse é o ponto. E agora, no final do ano, Thiago? No final do ano chega as festas, vai ter... A turma aperta um pouquinho, hoje já estão até parcelando a carne nos supermercados, porque a carne virou um bem de luxo, voltou a ser um bem de luxo para muitas camadas, voltou a ser mais forte. Então é essa troca. A grande questão é exatamente essa continuidade dessa compra, porque o que acontece? Eu tenho o que a gente chama de efeito manada, né? Efeito manada, Thiago, vocês lembram o começo da pandemia, né? O que foi vendido de papel higiênico porque ia acabar, o que foi vendido de cloroquina porque ia dar resultado, daí quem precisava realmente tomar cloroquina não tinha nas farmácias, lá no começo da pandemia. Vocês lembram muito bem sobre isso. E eu tenho dentro da propriedade o que a gente lembra, os animais. Os animais eles vão tudo para o mesmo lado. E o que aconteceu esse ano? Primeiro, o preço do milho está caro e da reposição está cara, não vou confinar. Quando muita gente não confinou, o preço já em agosto atingindo recordes. Setembro, recordes, o primeiro giro. Ainda bem que continuou, porque a oferta estava restrita, né? Vocês lembram disso. Agora começa a aparecer alguns animais, é natural. Porque quem confinou precisa soltar, porque daqui a pouco começa a chegar a chuva, né? Ainda bem que a chuva atrasou esse ano. A chuva atrasa esse ano, muito animal que está em confinamento está ganhando peso, está formando mais carcaça para ganhar esses 290. Então o mercado ele vai oscilando, ele bate 292, 288, 291, 290, porque realmente tanto o frigorífico como o produtor, como o próprio varejo vem testando o mercado. Isso vai ser natural. A grande questão é correr e buscar esse efeito manada. O que vai acontecer nos próximos anos? A gente vai ver algumas questões de abate. A gente vai ter realmente um volume maior de animais no mercado. Aí que a gente tem que ponderar. Mas a grande questão, pensando em demanda, né, a gente tem uma perspectiva de um crescimento econômico no Brasil. Ainda a gente tinha uma queda no começo da pandemia de quase 7%, a gente está falando de uma queda de 4,81%. Poderia ser melhor se algumas reformas fossem aprovadas, mas o ambiente político não foi favorável. Mas que seja, há uma recuperação, uma queda, vai ter uma recessão sim, mas uma perspectiva de melhor para o ano que vem. Alguns já com uma previsão menor de 3,20, mas melhorando. Espera-se sim um cenário positivo. O agronegócio, olha que interessante o agronegócio. A perspectiva, alguns números aqui calculados pelo CPE, de crescer até 13% esse ano. Então, é a locomotiva da economia brasileira. Grãos,
proteína, pecuária, vem puxando sim a economia, ou não deixando que ela caia mais. Esse é um cenário muito interessante. Agora, um ponto bacana, isso daqui são as commodities mundiais. A gente vai falar um pouquinho disso para a gente já entrar alguns números macros, entrar em pecuária mesmo, carne bovina. O que chama atenção? O aço, né, o metal, valorizou muito nas últimas semanas. Deve haver muitas pessoas aqui nos ouvindo que trabalham diretamente ou indiretamente com aço. O aço chegou a valorizar 400% em uma semana. Então, muita gente, metalurgia, sofreu bastante. Agora, o petróleo teve a queda, briga Rússia, OPEP e pandemia, voltou a subir e está no patamar aí dos seus $40 o barril, 45 o barril. Não está saindo desse patamar. O ouro até valorizou um pouquinho, né, como lastro. E a soja, né, o verdinho a soja. É interessante notar que a soja ou o alimento não deixa de desvalorizar, né, ou não desvaloriza. Valoriza, não deixa de valorizar, né? Veio mantendo o patamar e é o primeiro produto. Eu deixo de comprar uma roupa, eu deixo de comprar um carro, mas eu não deixo de comer. Eu posso reduzir compras de determinados produtos, mas eu sempre vou estar consumindo. Isso que é muito importante, isso que é o bacana. E aí a gente chega talvez há 2 semanas, né, a gente vem discutindo isso, a questão dos Estados Unidos, China e a eleição norte-americana. Primeiro ponto, a gente tem que sempre lembrar que essa rusga Trump-China foi benéfica para o Brasil, mas por outro lado, a gente sabe que a China depende muito dos Estados Unidos. A China precisa comprar muito produto norte-americano. Né? Olha que interessante, aí 2020 e 2021, esses vermelhinhos mais claros. Então eles vão ter que sentar na mesa para negociar. Aí vem a questão norte-americana, a eleição, o Joe Biden ganhou e agora? Como que vai ficar a relação? O curto prazo, eu vou ter um discurso ameno. Evidentemente, ele vai sentar para negociar com todo mundo, há uma expectativa positiva da União Europeia, assim por diante. Tem a questão do meio ambiente nosso, né? A questão da Amazônia, que realmente vai ter um discurso, mas óbvio que a classe política, principalmente os líderes de governo, somada à economia, a parte de agricultura e os nossos empresários vão sentar e fazer com que o governo tenha um discurso mais ameno, o Brasil em relação aos Estados Unidos. Mas falando da China, o curto prazo provavelmente vai sentar na mesa, vai ter aquela negociação, conversação, mas no longo prazo a briga tarifária ou a guerra tarifária vai continuar. Os dois dependem um do outro de compra. Então, eles vão brigar por guerra. Então, ainda isso vai beneficiar o Brasil. E, evidentemente, que a China não vai virar as costas totalmente para o Brasil, porque ela quer diversificar. E um ponto interessante nisso, eu vinha conversando um pouquinho antes da gente entrar no ar, a China está investindo para comprar suíno da Argentina. Mas, espera aí, o que é a Argentina? Por quê? Espera aí. Ela está ficando muito dependente do Brasil, ela quer diversificar a compra, então isso é natural. O que eu preciso é ser competitivo e sentar na mesa para fazer acordo comercial. Então, no curto prazo, um discurso ameno, médio e longo prazo, briga tarifária ainda. Agora, a gente tem alguns indicadores brasileiros, o que eu chamaria a atenção, o câmbio. O câmbio está sendo muito favorável para o país, a 5,20, 5,40, 5,70, 5,80. A expectativa é que fique ao patamar de 5,20 esse ano, final do ano que vem é 5, então vai ser benéfico para as exportações. E taxa de juros. Taxa de juros muito baixa. Thiago, acabou o volume de crédito rural. Vai para o banco. Ainda a pecuária é um investimento de longo prazo, a taxa de juros está barata. A inflação começa a subir. E a perspectiva para o ano que vem é que os juros aumentem aqui no Brasil. Então, eu destacaria aqui câmbio alto, estimula exportação, principalmente de proteína animal, carne bovina, e juros baratos que servem muito bem para a tomada de dinheiro. O câmbio, como eu falei, vem sendo um fiel da balança muito importante para o Brasil, né? Agora, a gente tem alguns problemas. Por que o câmbio continua forte ainda? Né? Porque a gente tem uma dívida pública alta, e o mundo todo sabe, e o medo do mundo é que a gente realmente perca a mão, estoure isso. Sabe que a gente tem uma dívida pública em alta e sabe que a gente paga muito tributo, a gente tem uma economia muito amarrada. A gente reclama dos vizinhos, a gente fala mal, a gente gosta de falar mal dos outros, né? Sempre
Mas olha que interessante, a gente é o país que mais trabalha para pagar tributo. Trabalhamos 2.000 horas por ano para pagar tributo. Enquanto que a Bolívia, segundo colocado, é 1.025, tá? Para arredondar, né? Para não falar que estamos defendendo a Bolívia. Venezuela, 790, assim por diante. A velha história, não ligo de pagar tributo desde que eu tivesse a infraestrutura. Mas a gente não tem, a gente sabe que não tem. É muito aquém. A gente precisa melhorar isso, precisa exigir do governo isso. Então, uma reforma tributária é de extrema importância. Talvez não aquela lá que está na discussão, mas a gente precisa desamarrar isso, porque a competitividade vai vir, a gente tem que ser cada vez mais eficiente. Tá? A grande questão é o desemprego, aumentando, já chegou a 14,4%, maior taxa dos últimos anos, vai chegar no final do ano de perspectiva a 14,7%, 14,1%, no ano que vem 16%. Aí que eu começo a falar sobre a nossa economia e nosso setor de pecuária. O ano que vem é o ano da verdade para a pecuária. Tá? Por quê? Por quê, Thiago? As exportações vão vir bem. Pico do bezerro vai ser o ano que vem ainda. O preço está altíssimo, pode ser que tenha sido esse ano, mas a tendência é de alta. O preço do boi gordo no primeiro semestre vai ser muito favorável. Agora, a gente vai ter muita gente desempregada. O auxílio emergencial vai acabar. E também não estou desenhando o fim aquela coisa tenebrosa, não é isso. A gente vai ter que continuar com uma política externa muito positiva para esse setor. Porque o desemprego vem, o desemprego que acontece, puxa um monte de setor. Eu vou buscar uma proteína mais barata, isso é natural. Então começa o ano, no curto e médio prazo, uma restrição de oferta, mas no médio e longo prazo, 2022, o reflexo do desemprego foi o que aconteceu em 2016. Com o impeachment da Dilma, com a taxa de desemprego. Isso foi o que aconteceu. Por isso que o preço da arroba começa a cair. A gente já vai ver um pouquinho sobre isso. Agora, olha o consumo. Isso daqui é vendas no varejo. O que está vendendo mais? Eletrodoméstico e comida, hipermercados, o verdinho. Agora, vestuário em amarelo, olha o que acontece. Roupas, carros em azul, olha o que acontece. A gente remete para a crise de 15 e 16. Está ficando pior a parte de vestuários. Então, é uma equação. Tá? É importante o agro também, é importante ter preços históricos. Tudo isso está agregando, eu mostrei os valores, está salvando a economia, mas a gente tem que saber que a gente não caminha sozinho. Tem os outros setores para impactar. Então, essa é a equação que tem que ser buscada. E aí, consumo de carne bovina, olha que interessante. A gente já começa o ano com déficit de 40 mil toneladas esse ano, e a gente tem perspectiva de queda, né? Algo em torno de 1 quilograma. Eu vou passar isso daqui rapidamente. 1 quilograma, né? A gente está falando de uma queda de 4,5%, sai de 4,09 quilogramas habitante ano para 39,37. Vamos colocar 0,70. Vamos arredondar para 1, é um pouquinho menos. Se eu falar de 1 quilograma de queda, eu estou falando de 200 milhões de quilos. 200 milhões de quilos, 200 mil toneladas. É o que a gente exportou esse ano, a mais do que o ano passado. Se a gente exportar mais do que 15%, que foi que a gente já exportou 15,17%, a nossa produção teria que aumentar 1,69%, ou seja, está aumentando 1,01%, a gente sabe que não aumentou, a gente não tem volume para aumentar, ou seja, por isso que o preço sobe. A gente está aumentando 1,1%, a gente está exportando muito mais, a nossa produção não conseguiu aumentar, aí o preço da arroba sobe, não tem como segurar, tá? E ainda, como eu quis dizer para vocês, a questão do consumo, eu tive auxílio emergencial, principalmente com essa classe aqui embaixo, aqui de 1.000 até R$1.000 e até desempregado. Aumenta a renda em 10% dessa turma, aumenta o consumo de carne. Carne bovina, carne suína, carne de frango, pescado, tudo isso. Agora, cai a renda, a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, cai a renda, cai o consumo de todas as proteínas. Por isso a gente tem que ficar atento a esses movimentos no começo do ano. E aí a gente tem uma valorização das carnes, né? Suíno, nas últimas semanas, até mesmo valorizou mais. Por quê? A gente está falando das exportações, só para entender como traz esse dinamismo, né? E olha que interessante, pela primeira vez depois de basicamente aí 5 anos, a arroba do boi valendo mais que a arroba da carne. O brasileiro aprendeu a comer carne bovina. E tinha a busca lá, o produtor falava, nossa, a carne está valorizando, o nosso boi não valoriza. O boi vale mais hoje do que a carne, tá? Isso é um dado importantíssimo.
realmente estão rivalizando, a carne continua valorizando firmemente, mas a arroba do boi conseguiu ultrapassar. E aqui são os preços futuros. Só para a gente retomar, picos do preço lá em 2015, aí primeiro semestre de 2016 ainda preços firmes, é o que vai acontecer ano que vem, preços muito firmes, aí a arroba começa a cair, porque começa a aparecer o gado, aumento de, eu seguro fêmea, aumento minha produção, somado a desemprego, né, como a gente falou, queda de renda. Depois de 2017 a gente teve lá o Joesley Day, né, a denúncia lá do Temer, também derruba o mercado, aí vai recuperando. Começa uma recuperação mais firme em 2019 com a entrada efetiva da China. Por isso que as exportações são importantes, por isso que o câmbio é importante, por isso que acompanhar uma briga Estados Unidos e China é importante e entender qual o movimento que a China está fazendo. Tá? Mas a gente tem uma expectativa muito positiva em termos de preços de arroba, preços mais firmes, de novo, preços deflacionados aqui. Agora, a gente tem os dois grandes períodos, o amarelo, boi magro, azul, bezerro, a linha, e vermelho, boi gordo. Teve deslocamento 15 e 16, foi o que aconteceu no final do ano passado. E aí o boi magro já próximo da valorização do boi gordo e o boi gordo chegando no bezerro. É o ciclo do boi, Thiago? Eu gosto de falar que é o ciclo do boi, sim. O ciclo do boi existe, mas cada vez está mais curto, né? Como a gente bem sabe. Mas realmente a gente teve um abate. Olha o número de abates de animais em 2020. É o menor número de abates desde 2011. Só fica acima de 2011, o primeiro semestre, janeiro a junho. A gente não tinha animal para bater. Mesmo preços em altas, a gente não tinha animal para bater. Então isso faz com que o preço suba. Né? E olha que interessante, preço do boi em alta, eu reduzo o abate de fêmea. É o ciclo do boi, é natural, é a resposta que dá. Só que é o que acontece. O primeiro momento que começa a aparecer vaca, o preço do boi começa a cair, ou o preço do boi começa a cair, a vaca entra para o abate. Tem que sempre lembrar que a R$300 o boi, quanto que vale uma vaca? Quanto que vale uma vaca de leite? Pode começar a aparecer vaca de leite aí, como já está aparecendo em algumas regiões. Isso é natural. O que a gente está batendo bastante é novilha, subiu bem nos últimos 4 anos. Ano passado recorde, esse ano vem mantendo um nível alto. O mercado paga, então realmente muitos produtores fazendo até mesmo só confinamento de novilha, por exemplo. E aqui só para confirmar, né? 2013 e 14, preto e o laranjinha, abates de fêmea, vaca e novilha. Aí eu seguro fêmea, eu volto a bater mais fêmea 2018, 19, azul e amarelo. Então, basicamente 2020 eu vou reduzir o abate de fêmeas para realmente aparecer nos próximos anos. Isso é natural, isso é ciclo do boi, tá? Agora, picos dos preços, né? Aqui é um gráfico de preço do bezerro. Eu tive o pico do preço em 2006, 4 anos de queda, 2 anos de alta. Pico do preço em 2008. 4 anos de queda, 3 anos de alta por causa da seca. Mas o pico do preço do bezerro, lá para 2014, era para ser, foi 2015. 15, 4 anos de queda, 2 anos de alta, provavelmente. Por isso que eu falo que vamos ter preços firmes ainda o ano que vem. Tá? Vai oscilar, mas a tendência é de alta, mas oscilando, dependendo da região do mercado. A grande questão é, cada vez mais eu preciso de mais gado pesado ou mais arroba de boi para comprar bezerro. Porque o bezerro hoje está desmamando 210, 240 quilos, isso é um padrão. Então eu preciso de um boi de 18, 19, 20 arrobas, isso cada vez mais natural. Olha a linha azul aqui, me mostra isso. A relação de troca, mais arrobas de boi para comprar o bezerro está aumentando cada vez mais. Essa é a toada. E as exportações? Né? Só para confirmar tudo que a gente falou, a gente exportou basicamente quase aí 200 mil toneladas a mais em relação ao ano passado, que era ano histórico. Né? Então, por isso que o preço sobe. Eu tenho oferta restrita no pasto, pouco abate de animais e muita exportação. Então, esse preço tem que subir, vai subir. Olha as exportações como vem, e só na primeira semana de novembro, a gente exportou em média 10 mil toneladas por dia. Mantendo esse ritmo, talvez a gente não mantenha, a gente chega a 190 mil toneladas, possivelmente. Numa semana, a gente exportou 40 mil toneladas. Imagine contando o feriado dia 2 na segunda-feira.
Terça, sexta-feira, 40 mil toneladas é muita coisa. Então, por isso que o preço vai firme. Mas até quando? A gente sabe que a China ela reduz compras, principalmente por causa do final de ano. Já formou estoque, mas ela continua comprando, natural. Olha a China o que ela faz. Ela entra no nosso mercado e compra muita carne. Deixa de comprar janeiro, fevereiro e volta a comprar muita carne. É a China que está fazendo esse barulho. O amarelinho é Hong Kong, ó. Tem nada de diferente nos últimos anos, desde 2018, para mudar. E os outros países também. Então, a China é o fiel da balança esse ano. Tá? Agora, como eu comentei no começo da palestra, uma arroba de 290 a 5,43, eu estou falando de um preço de 53, isso daqui é de outubro. 53 é basicamente os preços dos concorrentes. A gente tem uma carne cada vez mais valorizada. Então, por isso a gente tem que entender qual que é, pelo lado da demanda interna, qual que é a demanda financeira, qual que é o limite, e pela demanda externa, até quando a China vai continuar comprando, e até os outros países produtores colocando carne, assim, ou deixando o Brasil mais vender carne para a China. Né? Esse é o ponto. Agora, na China, os preços estão subindo da carne. O preço da carne bovina está caro lá, por isso que ela continua comprando, e vai continuar comprando. Aqui é um gráfico de exportação. O Brasil, os Estados Unidos aqui, a bolinha mais cheia, são os grandes players exportadores, juntos com a Austrália. E nos 5 destinos mais tops, bem bons pagadores, está a Austrália, Nova Zelândia, Uruguai, Paraguai. O Brasil e os Estados Unidos, eles exportam bastante, mas não exportam tanto para os 5 melhores países compradores, como a Austrália, ou Nova Zelândia, muito devido à logística também. Tá? Quais são os desafios do confinamento? Esse ano, teoricamente, a gente está acabando. O grande desafio realmente foi milho e a reposição. Mas que seja, quando a gente olha a relação de troca, olha que interessante, né? A relação de troca estava muito interessante para o boi. E isso eu estou falando junho, julho, até mesmo aqui, ó, setembro. Né? Ela veio uma relação de troca. Por mais que o milho subiu, eu vinha numa relação de troca numa toada muito boa. O farelo, uma condição um pouquinho mais de margem negativa em relação ao milho, mas também uma relação mantendo firme em relação ao ano passado, tá? Muito devido ao preço do boi. Agora, eu tenho milho, né? Eu já tenho milho de 52 a saca, São Paulo, para março de 2022. Ô, Thiago, nem sabe o que vai acontecer na nossa economia, na economia internacional, mas realmente a gente sabe, pelo menos o ano que vem, que o milho começa firme. Em azul, o milho vai começar firme. Muito por causa de vendas externas, especulação de mercado, mas também por causa do frango, do suíno, do ovo. 50% do custo de produção deles é milho. Então eles vão continuar demandando. Então a gente tem uma concorrência, né? A gente tem que sempre lembrar da questão do clima. A gente deve ter laninha esse ano, que deve impactar principalmente o Rio Grande do Sul. E lá tem uma produção de grãos, vai ser impactado. Isso reflete em todos os outros estados. As exportações, aquilo que eu falei da safrinha. Ah, vamos esperar a safrinha porque o preço vai cair. Olha o que a gente faz. Os últimos 4 anos, quando a gente mais exportou milho foi no segundo semestre. Olha que interessante isso. Né? Então, ficar esperando uma safrinha para preços menores com um câmbio a 5,40 ou a 5,20 ou a 5, de certa maneira é arriscado. Tem que fazer planejamento. A gente sabe que os preços menores do milho são aqui mesmo junho, julho, agosto. Mas, pelo gráfico anterior, vocês viram que está restrito. Agora, o que pode fazer com que o preço suba mais? O câmbio desvalorizado, laninha, a disputa dos Estados Unidos e China, vamos ver como eles vão se comportar. E uma maior demanda externa de carne, principalmente suíno e frango também. Agora, o que pode fazer cair? Oferta dos Estados Unidos em alta, efeito movimento manada no Brasil, não vou confinar, não vou usar milho, saio. Pode ser, muito pouco, talvez. Mas e a safrinha brasileira? É um ponto de interrogação. Então, a perspectiva é de preços firmes para o ano que vem. O farelo, época boa de comprar farelo, sempre no primeiro semestre, né? Lá por abril, maio, mas vai depender muito das exportações de soja e o que sobrar para o Brasil esse ano. Farelo de soja atingindo o pico lá depois aí de 2004, 2012, aí a gente voltando aí, basicamente depois de 8 anos, né?
2004 a 2012, 8 anos, 2012 a 2020, 8 anos. É impressionante esse ciclo de preços, né? E uma tendência de mais valorizado, basicamente, como eu venho falando, uma maior valorização, maior venda da soja brasileira. Agora, a gente está exportando mais, a China está importando mais soja e importando muito mais o Brasil. Somos os grandes líderes na exportação. Esse é o grande ponto. E se a gente, só para a gente indo para o final da apresentação, e a rentabilidade? O que eu peguei aqui, como eu comentei com vocês, né? Peguei um preço de um boi gordo aí de 270, um milho em julho de 69. A gente pode até ver como que está o preço do milho, né? Se realmente se permanece 69, subiu um pouquinho, ou caiu, perdão, 67 mais ou menos. Ele me dá uma margem interessante, né? Uma margem de 4% a 5% por mês, ou 15,96% em 95 dias. A gente precisa fazer conta, gente. Não é tão cenário tão ruim para o ano que vem, não. A arroba do boi, por mais que saia de 290 a 270 para outubro do ano que vem, é um preço muito interessante. A gente tem que aproveitar isso. Cenário de incerteza, fator política, menor oferta de animais para abate, crescimento maior do consumo nessas economias. China, Indonésia, Filipinas, Malásia estão abrindo o mercado brasileiro, Oriente Médio, Egito, cada vez mais. O consumidor ditando o que ele quer em termos de preço e qualidade, produção sustentável, medidas sanitárias e bem-estar animal. Essa é a frase, né? Essa é a realidade hoje, principalmente pensando no novo governo dos Estados Unidos se unindo muito nessa questão de bem-estar, questão do desmate da Amazônia junto com a Europa. Gosto muito dessa frase aí que a gente usou muito em 2015, 2016, né? A gente precisa ser um realista esperançoso. A gente sabe que o custo vem alto, tem muitos interesses políticos e econômicos, mas a gente tem que acreditar que realmente no nosso negócio tem que fazer conta. E a DSM, né, oferece para vocês esse aplicativo de simulação chamado Mais Arroba, onde você pode simular e ter bastante informação sobre qual que é o ponto ótimo aí do seu abate dos seus animais. Novidades vão vir em 2021, mas principalmente fazer a simulação do confinamento, para saber o quanto vai ter de rentabilidade. Todo dia fazendo simulação, ficou uma simulação boa agora, vamos fechar? Vamos fechar. Bom, para não me adiantar muito, estourei um pouquinho o tempo, queria agradecer novamente o convite de toda a equipe da DSM São Paulo, e mais uma vez ter esse espaço para a gente trazer um pouco mais de informação. Vou ficar aqui até o final para responder as perguntas aí, fazer esse bate-bola com vocês. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Thiago. A gente vai seguir aqui, né? Meu nome é Marcelo, então nós vamos falar um pouquinho agora do sítio São Pedro, né? Que é o local do nosso tour de confinamento. Então, eu sou zootecnista, sou assistente técnico da DSM aqui no estado de São Paulo, sou responsável pelos confinamentos e demais clientes, fazendas que nós temos aqui no estado de São Paulo. Tá? Nós vamos começar com um breve vídeo apresentando a Fazenda São Pedro para vocês, e desde já gostaria de agradecer bastante o Felipe Vicentim, que é o proprietário. Infelizmente ele não pôde estar com a gente hoje, mas fica aí o nosso agradecimento ao Felipe pela confiança no nosso trabalho e pela oportunidade de abrir as portas da fazenda para a gente. Como vocês podem ver, é uma estrutura bem simples, né, da fazenda. Então, uma estrutura bem simples, bem enxuta, né? Então, a gente consegue ter uma otimização aí, principalmente de mão de obra e da logística do confinamento. São alguns dos ingredientes que nós utilizamos, né? Uma boa estratégia de compra de insumos aí pode garantir o sucesso da operação esse ano, né? Onde nós trabalhamos aí praticamente com a mesma dieta o ano todo.
A maioria dos animais na fazenda são animais recriados na fazenda. Temos um pagão misturador, né? Já para fazer toda a dosagem dos ingredientes e adequada mistura antes da dieta chegar no coxo. Esse é o Rafael, que é o nosso zootecnista também, representante que acompanha o cliente, né? E aqui, ao final aí de toda a mistura, fazendo aí a distribuição, vocês podem ver uma distribuição bem feita, bem cuidadosa, para aproveitar o máximo do alimento quando é despejado no coxo para os animais. Pode ver a predominância do Nelore, né? Que é o gado mais trabalhado lá na propriedade. Essa é a Fazenda São Pedro, né? Sítio São Pedro. Aqui nós temos, então, a capacidade estática, 400 cabeças, ali no vídeo apareceu só o início, né? Agora já está aumentando o confinamento, então nós temos aí mais baias, como vocês puderam ver que elas estavam em construção, né? Então tem um aumento aí da capacidade estática do confinamento em relação ao vídeo que vocês viram. Hoje nós temos 2 currais ativos, né? E vamos ter mais 2 currais ativos aí assim que inaugurarem as novas baias. Tá? Esse ano foram confinadas 279 cabeças, né? Então foram 180 animais no primeiro giro e agora mais 99 animais já nesse segundo giro, né? Entraram agora. Nós temos 2 barracões de insumos, né? E isso facilita bastante na estratégia da fazenda a manter o custo, né? Como o Thiago bem falou, nós temos aí um segundo semestre onde o mercado de insumos está bem atribulado, né? Tem muita variação de preço, falta de insumos e essa estratégia de ter os galpões e ter a comida, ou pelo menos boa parte da comida na fazenda, isso ajuda bastante a manter os custos de produção. Na parte de manejo de animais, né, nós temos então uma apartação que é feita por peso. 100% dos animais não são castrados, né, então são todos machos inteiros. E a apartação feita por peso facilita bastante no manejo dos animais, na hora tanto da separação aí para fazer a parte do abate dos animais, acompanhamento do score, como também na programação de dietas e de tratos que nós temos. E nós vamos falar do manejo nutricional. O manejo sanitário também é feito um protocolo de entrada, né? Quando os animais vão adentrar do confinamento. Os animais são, em sua maioria, crioulos da fazenda. Crioulos da fazenda não, são recriados na fazenda. Há pouco os animais vêm de fora para entrar no confinamento, né? Mas mesmo assim ainda é refeito, né, todo o protocolo sanitário para esses animais quando eles vêm da recria, quando eles vêm para o coxo. Então, é feita uma vacina preventiva para doenças respiratórias, vermífugo e uma vacina de clostridiose, né, também, para que a gente tenha aí a sanidade dos animais mais uma vez reforçada
antes da entrada do desafio de confinamento. No manejo nutricional e operacional, nós trabalhamos lá com o trato programado, que é o trato programado, então, é utilizado, né, a previsão de tratos, então é feito acompanhamento com leitura de coxo, né, onde é feita a correção da leitura, ela faz a correção do que vai ser fornecido para os animais, então se é necessário aumentar, se é necessário diminuir, ou se vamos manter a quantidade a ser fornecida para os animais. Os bebedouros são lavados pelo menos 2 vezes por semana, né, dependendo da situação, até mais vezes se for necessário, mas ao menos 2 vezes por semana é feita a lavagem dos bebedouros. E essa lavagem ela é extremamente importante, né, porque o animal gosta de beber água limpa. E se o animal não bebe água, ele não come, isso interfere diretamente no consumo. Vagão misturador com balança, como nós pudemos ver ali no vídeo, né, isso também é muito importante, pois a balança é quem vai nos ajudar aí a mensurar tanto a questão dos custos, quando se realmente a dieta que está sendo formulada, ela está realmente sendo carregada e levada ao coxo para os animais, né? Isso nos ajuda aí a monitorar o desempenho dos animais, o consumo e o desempenho dos animais ao longo do confinamento. Lá são feitos 3 tratos diários, né? Então é feita uma programação aí com 3 tratos e também trabalhamos com 3 dietas. Então é feita uma dieta de adaptação, uma dieta de crescimento e de terminação. E uma para outra, ela se dá principalmente de acordo com o peso dos animais. Então, animais mais leves ficam mais tempo na dieta de crescimento, animais mais pesados, menos tempo na dieta de crescimento. Ela funciona basicamente como uma transição da adaptação para a dieta de terminação. Tá? Então, esse é basicamente o manejo nutricional que nós temos na fazenda. Lá nós utilizamos o nosso produto que é o Fosbov Confinamento Crina High-D, né? Que é um produto que contém essas tecnologias da DSM, todas essas tecnologias, que é o Crina, o Homestar, o High-D, as vitaminas no conceito OVN, biotina, leveduras vivas e minerais tortuga. Então todas essas tecnologias fazem parte do pacote que foi utilizado na propriedade. O High-D, né, é a nossa tecnologia aí mais nova, que é colocada já no mercado nesse ano, que é um metabólito da vitamina D e vem trazendo aí ótimos resultados quando a gente fala principalmente em conversão de carcaça, conversão alimentar nos animais. Aqui falando das dietas, então aqui nós temos a dieta com consumo, né? Então a dieta de adaptação, isso daqui é o consumo médio que nós tivemos de cada um dos ingredientes que compõem a dieta e aqui a duração da dieta no período. Tá? Nós tivemos então cerca de 20 dias de adaptação, 42 dias de crescimento dos animais e depois mais 61 dias na dieta de terminação. Que a gente tivesse aí um bom desenvolvimento dos animais. Aqui nós temos as diárias, né? Então, nós vimos no slide anterior aí a composição em matéria seca e aqui nós vemos a composição em diárias. Nós temos aqui o custo das diárias. Então, a diária de adaptação ficou 9,76, preço médio. Dieta de crescimento 10,89, dieta de terminação 10,76, com uma diária média em todos os dias de confinamento de 10,64. Então, o planejamento de insumos, né, como foi feito na fazenda e a capacidade de estoque permitiu que a fazenda tivesse aí esse custo mais ameno, né, de diária comparado com o que nós estamos vendo agora nesse segundo semestre,
de 2020. Então, estamos vendo custos aí 20%, 30% mais caros de média, e a fazenda, pelo planejamento, não chegou nesses valores. Nós temos ainda animais no coxo, né? Nós temos aí apenas 81 animais já foram abatidos, nós temos aí mais animais que serão abatidos agora no final de semana. Foi até uma opção da fazenda de estender um pouco mais esses dias de confinamento, visto ao mercado, né, ao cenário aí, de aumento de preço de arroba, e quando a gente chegar na parte econômica vai ficar mais evidente para todos, ou porque se optou por essa estratégia, né, de segurar mais os animais no coxo. Então, os animais entraram, esse primeiro lote ficou cerca de 123 dias, com peso inicial de 370, peso final de 558,5. Há um rendimento de carcaça no frigorífico de 54,5, tá? Há um ganho médio diário de 1,53, ganho de carcaça de 970 gramas, né? Uma eficiência biológica, um consumo mais baixo, até pela característica dos animais de serem mais animais que já vinham de suplementação, então eles mantiveram aí um consumo mais baixo. Uma eficiência biológica interessante na casa dos 150, né? E isso daqui também em detrimento desse rendimento de carcaça. Tiveram algumas questões no frigorífico, tá? E uma arroba colocada de R$180, né? Então, para produzir uma arroba no confinamento, a fazenda gastou R$180, né? Então, o custo da comida ajudou bastante nesse ponto. Esse custo de arroba colocada, aí ele é muito influenciado pelo custo de alimentação, e ele se manteve aí num preço muito interessante. Se a gente fosse comparar com uma arroba de venda hoje, a cada arroba colocada no confinamento seriam R$100 aí de margem para a fazenda. Quando entramos no cenário econômico, né, quando esses animais foram vendidos, a arroba estava em 265 e projetando alta. E por esse foi o principal motivo pelo qual a fazenda, a propriedade, fez a opção por segurar mais os animais no coxo, e aí nós vamos ter aí esse resultado impactado diretamente aí pelo custo. Hoje já esses animais que vão ser vendidos aí já estão aí acima dos R$280 o valor de arroba da venda, né? E aí quando a gente olha esse resultado, a gente entende bem, né? Quando eu falo aqui, a produção desses animais foi de 8 arrobas produzidas, esses animais abatidos, se os próximos animais produzirem as mesmas 8 arrobas, né, se eles ficaram mais tempo de confinamento, certamente vão produzir mais, mas só nessa diferença da arroba produzida, a gente tem aí, e a diferença do valor de venda, nós vamos ter aí seguramente R$150 a mais de margem para o produtor. Então é um resultado, foi uma estratégia muito bem desenhada e bem assertiva. E mesmo com os 265 e esse custo de arroba, nós temos aí um resultado de lucratividade por arroba de R$84,79, um resultado produtivo, né, por animal de R$673,90. Esse resultado produtivo não leva em consideração o custo do animal magro, né, que teve o seu custo um pouco mais alto. Ele leva em consideração somente a operação de confinamento. Quando nós trabalhamos aí com o preço do animal na compra, nós vemos aí o preço de entrada a R$202.700, né, cerca de R$220 a arroba de entrada, um desembolso no período com alimentação e custo operacional de R$1.432 e um preço de venda, né, de R$5.377, com resultado final aí na casa dos seus R$1.230 por animal. Então nós vemos aqui que o resultado produtivo, né, ou seja, o que nós produzimos no confinamento, foi praticamente metade do custo, a outra metade veio do valor da arroba, dessa guinada do valor da arroba, em consideração ao valor de entrada, né? Isso também ajuda bastante quando a gente fala
dessas arrobas produzidas, só fazer uma observação para vocês, porque o que ajuda bastante a produzir a carcaça que esses animais conseguiram encher no confinamento, que são essas 8 arrobas aqui, foi a recria, uma suplementação adequada feita na fase de recria, que é feita na própria fazenda. Então, nós conseguimos produzir uma carcaça de melhor qualidade, capaz de suportar em 123 dias, praticamente 8 arrobas aí de ganho de carcaça no confinamento. Quando nós vamos ver a rentabilidade do confinamento, nós temos aí quase 30% de rentabilidade total e a rentabilidade no período, né, uma rentabilidade média ao mês de 7,33 e a lucratividade também muito interessante. O Thiago mostrou uma lucratividade aí projetada para o ano que vem na casa dos 4% e com um planejamento adequado de insumos, uma recria bem feita, podemos alcançar aí valores maiores, como na fazenda nós podemos ver aqui na casa dos 5,65, um pouco mais de 5,5%. Então são valores bem interessantes aí para a gente ter. Aí fica esse conceito, né? Essa dica, se eu posso dizer assim. Sem planejamento, a gente não consegue manter as margens saudáveis, né? O custo de insumos na fazenda permanece o mesmo, e aí alguns reajustes, mas bem aquém do que a gente vê no mercado, até pelo planejamento da fazenda, e com a valorização da arroba, a lucratividade certamente aí vai passar dos seus 6,5%, só a gente observar o valor de venda com o valor que nós temos hoje no mercado da arroba, né? Então, o que é feito lá e que contribui muito para o sucesso, né, dessa operação da fazenda, um controle de matéria seca, do volumoso e da dieta, né, é feito aí controlado 2 vezes por semana, então com muito afinco, e as variações elas são bem dimensionadas para que a gente possa fazer os ajustes necessários na dieta, né. O proprietário ele está efetivamente na operação, então o Felipe acompanha diariamente toda a operação que é feita no confinamento, desde o cuidado com os insumos, com o carregamento, com a distribuição da dieta, né? O controle sanitário dos animais também, então ele está sempre presente ali, acompanhando os animais, observando se tem algum problema ou não. A recria é suplementada o ano todo, né? Então os animais de recria, eles são comprados bezerros e recriados, e isso ajuda na produção dessa carcaça que vai ser engordada no confinamento, né? Isso ajuda bastante para que se tenha aí essa carcaça com condições para que os animais possam desenvolver aí, ter essa engorda. E o planejamento de insumos, né? Então nós temos pouquíssimas mudanças na dieta durante o período de confinamento. Os 2 barracões não é por acaso, a estrutura de confinamento vem crescendo, mas a estrutura de insumos já está preparada para receber esse aumento. E isso já para o ano que vem, eles já têm o planejamento, já estão montando, já tem algumas coisas já planejadas para o ano que vem. E isso é extremamente importante para o sucesso da operação do confinamento no ano que vem, uma vez que eles fazem aí toda essa parte do arraçoamento desde a recria até a engorda dos animais. Ok? Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Agora nós vamos partir para as perguntas. As perguntas vão ser mediadas pelo Rafael. Vou estar aqui com vocês, juntamente com o Thiago e com os demais membros do time da DSM, para responder as perguntas que vocês têm enviado para a gente. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Depois de praticamente 1 hora aí de muito aprendizado, muita informação excelente, nós vamos chegando ao fim com muita pergunta boa, muito questionamento, muito colocamento. Primeiramente, eu sou o Rafael Pessim, eu sou zootecnista. Atualmente eu trabalho como representante comercial na região de Piracicaba.
há 4 anos, representando a Tortuga, uma marca DSM. Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco até esse horário, contribuíram com as perguntas, divisão de todo o conhecimento. Agradecer ao Thiago, que é um grande parceiro nosso, e eu particularmente sou fã das apresentações dele, e também ao Marcelo, um grande parceiro que está direto no campo conosco, dando todo o apoio necessário. Em especial, vai o meu grande agradecimento ao Felipe, que é um grande amigo meu, faz algum tempo que a gente vem trabalhando junto, um baita de um profissional, e ao pai dele, que é o seu Plínio, que também está diretamente ligado à operação, sempre nos apoiando, sempre conversando, trocando ideia e tomando grandes decisões juntos. Chegaram diversas perguntas, eu vou tentar usar o nosso tempo que resta para falar de todas. Eu gostaria de começar as perguntas ao Marcelo. Marcelo, a gente tem um acompanhamento muito próximo do confinamento e eu gostaria de levantar 2 pontos com você, 2 perguntas. Quais são os pontos principais no manejo de adaptação dos animais? E em seguida, eu gostaria que você comentasse a importância do refúgio. Nós não tivemos nenhum animal que refugou coxo. Gostaria que você comentasse a importância disso, tanto para manejo e na parte financeira. Perfeito, obrigado pela pergunta, Rafa. Realmente é uma colocação muito boa, né? A importância da dieta de adaptação, né, para que esses animais aí, como eu falei, muitos animais vêm de recria, isso facilita a nossa adaptação, mas ainda assim nós temos animais que são comprados, né, que vêm de fora da fazenda. E a adaptação ela é extremamente importante para que esses animais possam se ambientar nesse novo local, né, nesse novo manejo, né? Eles estavam ali no pasto comendo pastagem, lambiam proteinado, né? Consumiam proteinado, e eles foram agrupados, reapartados, né? Então esses animais não estavam todos juntos, né? Então eles formaram ali um novo grupo, estão recebendo aí comida 4 vezes por dia, uma comida que bagaço, por exemplo, né? Você trocar pastagem por bagaço não deve ser uma coisa muito agradável, né? Então, essa adaptação ela é muito importante para que esses animais possam consumir o quanto antes a dieta e possam atingir aí o nosso objetivo de consumo, né? Que é o que eles precisam para poder ter o desempenho esperado. Então, se a gente tiver um consumo muito baixo, a gente vai ter problemas aí depois no desempenho dos animais. E essa adaptação também ela se faz muito importante na questão do refúgio de coxo, como você bem colocou, né? Então, além na adaptação do manejo adequado dos animais e da correta dieta, nós temos aí a utilização do Crina Ruminants, né, que é uma das tecnologias que tem dentro do núcleo e que ela são um blend de óleos essenciais, né, onde ela tem aí a vanilina, por exemplo, que é um óleo essencial que estimula o consumo dos animais, facilitando, então, a adaptação. Então, a gente consegue também chegar, além do manejo, com essa tecnologia, também nós chegamos nessa taxa 0 de refúgio de coxo, que foi o que nós tivemos na fazenda. Então, é uma aliança entre manejo e tecnologia em nutrição. Legal, Marcelo, maravilha. Você acha que a gente consegue estimar o custo desse animal que deixa de ser refugado? Aliás, quanto custaria esse animal que não pegou coxo na operação? Tá. Um animal que não pega coxo hoje na operação, ele vai ter aí um ganho de peso na faixa de 15% a 20% inferior ao que nós tivemos. Então, se a gente analisar aí um ganho de peso 15% a 20% inferior, nós estamos falando de um animal ganhando cerca de 1,2 kg por dia. Então, ele não vai ter o peso ao abate. E também, por não ter esse ganho, né, ele ter os problemas de consumo inerentes da adaptação, ele também não vai ter o seu ganho em carcaça de forma adequada. Então, a gente teve um ganho em carcaça aí, um rendimento do ganho, né, que a gente chama, que é o quanto do ganho de peso foi para a carcaça, né,
na casa aí dos 67%. Quando eu tenho problemas de adaptação, ele é certamente menor, e a rentabilidade do animal aí, quando nós vamos traduzir isso em todos os pontos e colocar essa rentabilidade, ela cai a 50% dentro do que nós vimos ali. Então, o que nós vimos ali é aquela rentabilidade, você pode calcular no mínimo 50% a menos. É um fator muito importante, né? Eu vou passar para a próxima pergunta, que foi feita pelo Rodrigo Galvão. Eu vou direcionar ela ao Thiago, mas todos os palestrantes fiquem à vontade para contribuir. Primeiramente, ele dá uma boa noite. Onde se consegue enxergar proteínas mais baratas, pensando em milho e soja e etc., nos preços que estão hoje? Ou seja, até quando você acha que o suíno vai ser, entre aspas, barato? Será que esses produtores estão a ponto de jogar a toalha? Bacana. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Mandar um abraço aqui ao Rafael, né? Grande amigo também. Bom, é uma pergunta interessante. Eu vou fazer uma resposta lá no longo prazo para a gente voltar. Suíno é um ponto interessantíssimo, né? Porque você teve uma demanda muito forte da China por causa da peste suína africana, e isso a China movimentou o mercado mundial como um todo, e também o Brasil. Agora, a China está investindo muito na reconstrução da cadeia suinícola dela. Até então, 2018, 50% da produção mundial de suínos era na China, rebanho, consumo. É uma carne estratégica, é uma carne que recebe subsídio. Então, eles precisam desse setor. Então, se a gente for falar lá para 2022, a China vai recompor, ela está fazendo altos investimentos na parte de suínos. Tem que ver essa questão ambiental. Então, daí eu joguei lá para frente para ir voltando. Realmente, no curto prazo, Rodrigo, não tem como ter uma proteína barata. Suíno está subindo de preço. A questão do frango, o frango realmente, a gente não exportou tanto como nos últimos anos, né? Mas é o terceiro melhor ano da história de exportação de frango. Suínos já é o melhor ano. Então, realmente, eleva a cotação. Agora, a gente precisa ver em termos relativos à proteína carne de boi, né? Realmente, suínos não está mais barato, subiu um pouco de preço, mas ainda relativamente à carne de boi, ela é mais barata. Um filé mignon bovino, em São Paulo, em algumas promoções, R$ 45,00. Um filé mignon suíno, temperado, já pronto para assar, algo em torno dos seus R$19,20. Então, relativamente, mas sim, a proteína suína aumentou de preço. A questão é, no curto prazo, de novo, custo alto de soja, farelo, milho, não tem como cair de preço, ainda mais com uma demanda forte da China e uma produção que não cresce igual o frango no curto prazo. Agora, frango sim, eu posso dar choque, matriz, as avós, matriz, fazer uma produção de curtíssimo prazo aumentar. Agora, suíno, realmente, eu concordo com você, nesse curto prazo a gente não vê muito espaço. Agora, no médio e longo prazo, a gente tem que ficar atento, como eu falei. A China já busca investimentos na Argentina, para a produção de suínos, é um grande produtor de grãos, a Argentina, então tem tudo para produzir suíno, frango também, e ela busca realmente buscar alternativas, e a suinocultura, ela tem que estar muito atenta, vai ganhar dinheiro sim o ano que vem ainda, as cooperativas, as agroindústrias brasileiras, mas a gente tem que ficar atento no médio e longo prazo. Tá? Essa é a minha visão desse cenário aí. Podemos dizer China, recomposição de rebanho, busca de mercados alternativos, custo alto aí na safra que vem. Legal, legal. Eu vou usar a frase que você usou na sua apresentação, realmente é uma partida de xadrez, né? Sim. Uma outra pergunta que surgiu, na mesma linha de insumos, milho e soja, principalmente aqui para São Paulo, nós temos a possibilidade de usar alguns alimentos alternativos, né? Nós sabemos que eles são balizados em milho e soja, mas existe alguma previsão que podemos esperar em relação à polpa cítrica, a farelo de algodão, a caroço de algodão, talvez DDG? O que você poderia nos falar sobre isso? Como a gente fala, né? O boi subiu de preço, evidentemente. Por isso que eu gosto de começar a minha palestra como economista, né? A gente aprende um pouquinho de economia.
Tudo é demanda e oferta. E, evidentemente, eu tenho um preço alto do boi, óbvio, pode vir que começar do bezerro, do boi magro, passar para o boi. Mas o boi tendo preço alto, evidentemente, quem vai vender bezerro e boi magro, ele vai especular. Peraí, o boi está 290, 300. Peraí, eu vou valorizar meu produto, porque eu estou tendo muita demanda. Idem para os insumos. Isso vale para a soja, para o milho. Isso vale pelos polpa cítrica, torta, farelo, caroço de algodão. Tudo isso é puxado, porque eu estou tendo uma demanda maior, substituindo produtos. Então, também no médio prazo, tudo isso valoriza. O próprio, quando a gente pula para o outro lado, quando a gente fala da cana, né? Vocês sabiam, o confinamento virou o grande, podemos dizer, o competidor junto com as usinas. Porque eu posso usar o bagaço de cana, etc., para fazer energia também, né? As usinas, elas estão buscando aproveitar ao máximo tudo que a cana pode dar. Então, vira também o competidor. Então, tirando essa parte de competição a mais da usina, eu tenho todo um cenário de valorização. Os custos subiram, então realmente eu tenho essa valorização em termos de custo, mas a receita compensando. Mas o boi gordo, o preço bom do boi gordo, ele acaba puxando. Eu estava na minha casa, estou fazendo uma reforma na minha casa, foi uma pessoa levar uma caçamba, quinta passada. E ele estava falando com um rapaz, o cara que puxa caçamba, ele tinha uma fazenda em Brotas. E ele estava falando, tá difícil, negociando braquiária, até a semente de braquiária valorizou, né? Então ele estava explicando, falava, tá difícil, subiu tudo, tá meio o preço do boi gordo, todo mundo vai querer ganhar dinheiro junto. E isso, com todo o respeito, independente da produção, mas o cara que puxa caçamba, ele tinha um sítiozinho em Brotas, perdão. Aí eu questionei, se o senhor cria gado, né? Ele falou, tem uns bezerrinhos, né? Mas tá tudo caro, né? Estão querendo me vender um touro aí de 10 mil, 12 mil reais, você acha? Eu não tenho esse dinheiro. Mas o que acontece? O mercado, ele vai sobrevalorizando, porque eu tenho uma demanda firme. Tá todo mundo querendo investir nesse mercado. Então, o preço da braquiária sobe, o preço dos insumos vai subir. Então, é um ajuste, buscar oportunidades. Tendo uma oportunidade, uma boa negociação, médio e longo prazo, isso vai facilitar. Mas, no geral, sobe de preço, sim. Legal, muito obrigado. Nós estamos quase chegando ao final do nosso grande evento, mas eu vou continuar com você, Thiago. A gente percebeu nesse ano que a decisão ela é muito importante, né? Principalmente em momentos difíceis e conturbados. Queria escutar de você quais pontos você acha importante o pecuarista ter em mãos para tomar essas grandes decisões em momentos difíceis. Muito bom, obrigado pela pergunta. É uma pergunta boa, ampla, boa, mas vamos lá. A gente tem os 4 grandes pilares de gestão da pecuária, que é a produção, realmente é o que o produtor respira, sabe fazer. Então é produção, bom manejo de pasto, de animais, sanidade, genética e nutrição. Tem que caminhar junto. Não adianta eu falar, eu tenho uma boa nutrição, mas se eu não tiver uma genética para comer aquilo lá, a culpa vai ser do produto que é caro. Esse é o primeiro ponto, a produção. Segundo ponto, o pessoal. Tem uma boa gestão das pessoas que estão trabalhando, envolvidas, buscando resultado. Não é simples, mas eu tenho que buscar. Gestão financeira, controlar gasto. A DSM fez um levantamento aí em 2017, entrevistando 3 mil pecuaristas. Faz controle de custos de produção? 83% falaram que faziam controle de custo de produção. Eu assustei, né? A hora que o Juliano me mostrou. Eu falei, puxa vida, que bacana. 17% falava que não. Desses 83% que falavam que controlavam custo, 27%, desses 83%, 27% é caderneta. Não faz controle de custo. Com todo o respeito, não faz. Ele faz uma anotação. E 11% extrato bancário. Desculpa também, não faz controle de custo de produção. Então, eu tenho 40% em cima de 80% que não fazem controle de custo de produção. E 50% desses 80%, Excel. Excel, até hoje, muitas vezes, eu me embanando no Excel. Tá? Eu trabalho diariamente com planilha de Excel, então eu tenho que saber mexer.
Aí foi a última pergunta. Quais são os grandes problemas do setor? Tinham vários. Invasão de terra, tributação, logística, capacitação de mão de obra. Aí tinha as perguntas. Preço da arroba, custo de produção. Qual que é o primeiro item? Preço da arroba. Tem que ter gestão financeira. Olha o que aconteceu. Tem gente que está ganhando dinheiro vendendo boi a 230, com custo de produção a 160. Tem gente que a 270 está perdendo dinheiro porque comprou errado. Ô, Thiago, você está perdendo dinheiro, ou a margem está comendo. Então tem que fazer uma boa conta. E depois, por último, não prolongando, gestão de comercialização. O que é comercialização? A gente está em São Paulo, gente. Ah, Thiago, mas eu não conheço essa coisa de bolsa, de corretora. Pelo amor de Deus, o Thiago veio falar isso daí. Fazer um seguro do boi. A turma fica brava comigo quando eu pergunto. Vocês têm carro? Tenho caminhonete. Vocês têm seguro de caminhonete? Ah, eu tenho seguro de caminhonete. Vocês têm mais dinheiro em caminhonete ou em boi gordo? Aí a turma... Aí é um chute na canela. E vocês não fazem um seguro de um boi? Seguro de preço do boi. A opção de vender um boi na sexta retrasada, a opção era de 297. Um pecuarista me ligou. Thiago, o que você acha? Falei, 297 é interessante. Ah, não, vou esperar virar o final de semana para mim ver, eu vou decidir com meus filhos. Ótimo, tem que discutir também. Na segunda-feira estava 291 e frigorífico na terça já pagando 285. Então, é muito dinâmico. Tem que fazer a conta e tem que usar a proteção. Comprar uma opção para vender a 297. Se subir a 310, você vende a 310 do frigorífico e paga um prêmio. Na época, algo em torno de R$3 a R$4. Venderia 306, por exemplo, se subisse a 310. Então, você não deixa de perder. Tem que fazer conta e usar gestão. Desculpa eu prolongar, Rafael, mas esse é o desafio. Tá? Senão a gente vai ficar correndo sempre atrás do preço da arroba, é o frigorífico que está saindo de escala, pressionando, a política que está desemprego, renda, comércio, e aí a gente tem um monte de fator que sai do nosso alcance. Qual que é o nosso alcance? Gestão da produção, gestão da comercialização, gestão das pessoas e gestão financeira. Está no nosso controle. Câmbio não está, política não está, frigorífico não está, varejo não está. É aqui que a gente tem que tomar conta. Essa é a minha fala. Muito bom, Thiago, muito bom mesmo. São pontos importantes e cada vez mais nós temos que se atentar a isso, né? Pessoal, gostaria de agradecer muito a todos que estiveram aqui. Agradecer a você, Thiago, agradecer ao Fred, ao Maruzelli, ao Marcelo, por toda a contribuição de conhecimento, tá? Novamente agradecer ao Felipe e ao seu Plínio Fré, que foi quem nos possibilitou a realização e todo o início desse evento. E eu gostaria de encerrar com uma colocação que eu achei bastante bacana na sua apresentação, Marcelo, que é a presença do proprietário na operação. É uma frase antiga, mas ela está sempre em moda e imagino que sempre vai ser assim. Ainda é o olhar do dono que engorda o boi. Então, meus amigos, um obrigado, um grande abraço, uma boa noite, até mais.